Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo aqui no Olha Quem Está Falando é com o dono de uma voz que tem uma história sensacional no rádio. Um cara que eu admiro de sempre. Hoje eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, trabalhamos juntos e você vai ouvir uma história sensacional do rádio aqui, porque no Olha Quem Está Falando, Garcia Duarte. Dá licença! Rapaz, que Dá prazer em licença. ter você aqui. Prazer é meu de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar para tanta gente através do teu canal, através do teu trabalho, né? Obrigado. A alegria de ter Garcia Duarte aqui já é. Aliás, eu já tinha chamado há um tempão, mas esse negócio de agenda aqui que não dá, sempre acaba, né, formando esses hiatos da vida normais, porque quem trabalha como ele, você vai saber da história dele atual, então, o cara que trabalha full time, e você vai conhecer um pouquinho mais da história de Garcia Duarte. Garcia, quantos anos só de Tupi? Só para começar a conversa. Olha, eu sempre digo que quase 30, bem mais de 20, bem mais de 20 e quase 30. Eu não sou muito ligado à data, por incrível que pareça. Tem gente que lembra cada dia, cada minuto, quando começou isso, aquilo, eu tenho um pouco de aversão a negócio de data, mas quase 30. Mas de qualquer forma, quase 30 é uma história sensacional, né? Mas foi na Tupi que você começou com o rádio? Não, eu na verdade sou de São João del Rei, Minas Gerais. Quando eu comecei, que eu vim para o Rio de Janeiro, eu comecei a gostar de rádio em Minas, ouvindo rádios de São Paulo, rádios aqui do Rio. Aí quando eu vim para cá, a primeira oportunidade foi em Petrópolis, Rádio Imperial de Petrópolis. Pô, que legal. E aí lá eu comecei, fui locutor de supermercado, trabalhei em vários mercados. Mas isso antes da rádio? E antes da rádio, lá em Petrópolis, e depois, junto com o período que eu trabalhava na rádio, também fazendo locução em mercado, o que me deu uma cancha, me ajudou muito, a questão do improviso, de falar com o público, mas a primeira rádio, que eu quero que fique registrado, Rádio Imperial de Petrópolis, que, aliás, que está lá até hoje. Grandes nomes, né, do rádio passaram por lá, pela Rádio Imperial de Petrópolis. Muita gente veio de Petrópolis, aliás, região serrana em peso, né? Verdade. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, mas operadores, Sim, sonoplastas sensacionais. Nós temos aqui o Sérgio Loureiro, que é de Petrópolis, família Aguiar, né? Paulo Aguiar, Mário Aguiar, tanta gente. Bento também, a família Valmir Bento, rapaz, aí tem o Valnei e outros Bentos, né? E outros não tão Bentos. Né? Bom, então lá, você começou lá, mas aí, você lembra só a idade que você começou? Só pra gente ter uma noção de tempo. Bom, eu vim de São João del Rei, que é a minha cidade, acho que em 83 para o Rio de Janeiro, 84. Eu acredito que eu devo ter começado em Petrópolis 87, por aí. Por aí. Então você pegou Minha carteira é assinada pelo príncipe Francisco de Orleans e Bragança, tá lá. Sensacional. Que hoje é da Tribuna FM, né? Proprietário da Tribuna. Você pegou então a fase da melodia ainda lá em Petrópolis, né? Sim, a antena mais alta do Rio, Melodia FM. Antes dela ser uma rádio dedicada à música gospel, e conheci o trabalho que era feito na Melodia, sensacional, locutores Trabalhou incríveis. lá na Melodia, você? Não consegui trabalhar, tinha vontade de trabalhar, mas eu estava muito inexperiente. Eu acho que naquele momento, para aquele time que já estava formado, que era o timaço da Melodia FM. Você lembra? Jairo Roberto, Mário Fernando, que está em Petrópolis até hoje, Zé Costa, nosso querido Zé Costa, muita gente. Muita gente passou por lá, né? Por Petrópolis em si, né? Descendo aqui para o Rio. Aí a sua história começou ali na Rádio Imperial, né? Você era locutor de fazer programa na Rádio Imperial? Sim, inicialmente era um programa só aos domingos. E eu consegui um espaço lá para fazer aos domingos e durante a semana eu trabalhava num supermercado. Que era, posso falar que não existe mais? Casa da Banha, era o CB, olha que coisa, eu novinho, cabelo pretinho, magrinho, cabelo comprido, CB Muito Mais Você. Quem se lembra, hein? CB Muito Mais Você, o pessoal da antiga lembra. Eu lembro disso. CB Eletro e tal. Depois trabalhei no ABC Supermercado também e depois o programa de domingo foi destacando tanto e que aumentou o horário e depois me convidaram para deixar o supermercado e passar a ser contratado da Rádio Imperial. Aí eu passei a ter um programa diário
pedi para sair do mercado, pedi as contas e fui para a Você Rádio morava Imperial. em Petrópolis, certo? Não, Não. morava em Fragoso, que pertence a Magé. Raiz da Serra, Serra Velha da Estrela, que você cheia de curvas, muito Aí bonita. você ia todo dia para lá? Parece até aquela região que você mora aí. É lá em Minas, pô? Não, também, que você também morou muito tempo em Minas. Sim, você Mas tá digo falando- hoje aqui Pô, no tá. Rio. Ah, Mora no morro. tá vendo? Já tá aqui, ó. Então, coisa boa. No meio do mato, montanhas, bichos, É verdade. a natureza presente. Isso é O fantástico. silêncio, né? Que é uma coisa Às vezes também muito importante. muito importante, Claro. é verdade. Bom, aí da Imperial, ficou quanto tempo lá na Imperial, lembra? Olha, eu devo ter ficado, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu fiquei bastante tempo lá. Ah, pô, legal. Então, Isso. Bom, 7 anos, Eu não sei se chega a 7, mas fiquei um bom tempo. Foi uma base muito boa. Eu aproveito aqui para registrar, mais uma vez, Rádio Imperial de Petrópolis. Ali é que tudo realmente começou a funcionar do jeito que eu queria. Quem era o coordenador, a pessoa que te contratou, você lembra? Na época tinha Santos Ribeiro, que o filho dele, Renatinho Ribeiro, que é o sonoplasta também, fantástico. Tínhamos Silvio de Carvalho, Santos Ribeiro, Silvio de Carvalho e o proprietário da emissora, Francisco de Orleans e Bragança, o príncipe. É verdade. Que aí depois passou para a Mitra Diocesana Rádio e ele tem a Tribuna FM. Eu sou Francisco também. Ah, é verdade, É. pô. Eu pensei. Fabiano, Francisco, tudo F. Só que a gente não... Não, Fabiano, na verdade, é meu sobrenome, né? José Milson. Fabiano. Que eu anuncio sempre assim. Verdade. José, notícias com José Milson Fabiano. Isso. O pessoal deve falar de onde esse cara tira essa coisa É, aqui. porque lá na Tupi, gente conhece, né? o Marquinho de Giacomo sugeriu que fosse José Fabiano, para ficarem dois nomes só, né, tal. Eu prefiro o nome completo. Mas ele fala que ele não nos ouça, né? Não, que ele ouça e não fique chateado. Mas tem que ouvir, divulgar, compartilhar. verdade. Marquinhos Zé do Bem, um homem É. de rádio, Marcos de Giacomo. Ele, eu diria que é o técnico que escala os jogadores normalmente no momento certo. E a gente entra, faz o gol, mas ele é que vê a jogada antes. Verdade. E tem aquele papo no ouvido, não, assim, Sim. assado, né? Melhor assim. Não é ponto eletrônico, É verdade. é bafo no ouvido. Eu não sei qual é, que é o bafo dele. No ouvido. Valeu, Marquinhos. O Garcia aí de Petrópolis. Você vai saber. Tomara. É, Tomara que não. Até depois dessa. Mas aí da Imperial, o que aconteceu na sua vida depois? Rádio Imperial, aí eu tentava vir para o Rio, né? Eu queria tentar alguma coisa aqui no Rio. Tentei Rádio Tupi, tentei Rádio Globo, tinha na época Mundial, que é o grande sucesso. Saudades, né, da gente ouvir 860 Mundial, a Mundi Jovem. 860 Mundial. Tamoio, que tem uma importância fantástica também. A Rádio Capital aqui no Rio, que era muito forte. Carioca também foi uma rádio importante. Sim, né? é verdade. Tivemos várias naquela época do AM. E aí pintou a oportunidade para a Rádio Tupi, mas como produtor. Aí, quando me ligaram, eu estava em Petrópolis, aí eu recebi aquele telefonema, aí a Rádio Tupi ligando. Eu falei, caramba, que coisa bacana, meu Deus, será? Aí atendi, era a Kátia, trabalhava no departamento pessoal. Garcia pintou uma oportunidade, mas ainda não é do jeito que você quer. Não é para locução, é para produção. Você aceita? Seria para ser produtor ou praticamente assistente de produção do programa Silvio Samper, que tinha sido da Rádio Globo, tinha ido para Tupi e estava precisando de alguém para trabalhar. E o produtor principal era o nosso querido Arnaldo Risenberg, que é uma fera. Eu falei, cara, eu vou estar ao lado desses caras, vou poder aprender com eles e quem sabe algum dia eles... E tá lá no meio, né? eu tô no meio. É. Vai que... Exatamente. Ainda bem que aconteceu. Pô, que legal. Então foi ali. Aí você largou tudo e veio com... Larguei tudo e vim. No dia seguinte eu já estava aqui no Rio, já estava na Rádio Tupi. Pô, que legal. Rua do Livramento 189. Eu cheguei a trabalhar lá um pouco, na época da Nativa. Antes de ser Nativa, o Celso Santa Rosa, quando foi para lá, para Tupi FM Amor do Rio, que depois virou Nativa, aí eu cheguei a trabalhar alguns meses lá. Depois fui junto com ele no Rotai. Eu me lembro disso, eu me lembro de você fazendo Tupi FM, que era o canal hoje que a gente está, 96,5.
o Celso Santa Rosa, é verdade, eu me lembro de você lá. Pois foi nessa época. Aí era FM, tinha um AM ainda e tinha o FM. Aí você Tupi, aí daí não saiu mais. Mas eu me lembro de você da Manchete FM, tu tem história, né? Era o quê? 89,5? 3, é verdade, depois é que mudou. 5, né? Eu entrei lá em 90, cara, dezembro de 90, na Manchete. E eu tive uma rápida passagem por ali, olha a história, hein? Com Alberto Brizola, Mário Belisário, Rádio Manchete AM. Tinha lá Roberto Canásio, né, que era a estrela naquele momento ali. E eu acho até que nessa época a Cidinha estava na Tupi. Não, porque quando o Brizola e o Belisário foram, ela foi junto, foi uma Teve leva. O Enio Barbosa também. E eu era a voz padrão da AM, da Manchete AM. Eu que fazia as chamadas, as vinhetas da Manchete. Nessa época que foi a Cidinha, o Belisário, o Brizola. Tinha ainda o coordenador, a J. Bud. J. Bud falou, não, você é a cara aqui desse tipo de rádio que a gente faz. Eu vou te trazer para cá, é questão de tempo. E aí com o Brizola e com o Alberto, aliás, com o Alberto Brizola e com o Belisário, eu fazia reportagem na rua. Ia pra rua para poder pegar algum fato e entrava. Eu fiz ali. Uma passagem ali na Manchete. Tive ali. Pô, que legal. E aí a gente tinha aquele almoço, aquela bandeja fantástica. Sim, tinha o bandejão, tinha 3 na verdade, né? Primeiro andar, no terceiro e no, sei lá em qual, no 11º. Também não me lembro não. Pô, que legal. Pô, que legal. Rádio Manchete, Rua do Russell ali, passei por ali. E saía pra rua naquela época para fazer reportagem. Foi junto com a Tupi ou foi... Não, isso aí foi bem antes da Tupi. Tá. Isso aí foi um momento antes da Rádio Tupi. E aí ia pra rua fazer flash do orelhão. E às vezes eu saía com o celular, que era aquele grandão, aqueles celulares antigos do Alberto Brizola. Eita, Brizola, você que lembra disso? Com certeza. Aí saía, fazia lá as reportagens e tal, e aí tinha que atender, né? Tocava às vezes o telefone, a pessoa acostumada com aquela voz bonita do Alberto Brizola, atende um maluco aqui. Para, pô. Acho que todo locutor tem voz de locutor, né? Trabalha em rádio, vira locutor. Cada um tem um timbre, né? Dizem que o timbre é igual como é que fala isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Digital. Digital. Diz que o timbre de voz, tanto é que hoje é possível a polícia identificar, né, criminosos através da voz, porque o registro de voz ele é único, né? Cada um tem o seu, a exemplo das digitais. E como é que foi o processo lá no Tupi, o Garcia? Da produção, você ficou para poder ir para o microfone. Bom, aí teve a Olimpíada de Sydney, que na época se discutia, você que durante muito tempo foi voz padrão da Manchete, hoje na Tupi o Sérgio Luiz, né? Teve Zé Costa, hoje o Sérgio Luiz, e aí tem aquela coisa na hora de gravar, Olimpíadas de Sydney, na Austrália, mas e aí, Olimpíadas ou Olimpíada? Né? A gente está se referindo às Olimpíadas que já existiram ou à Olimpíada? Eu me lembro que tinha lá uma discussão, grava a Olimpíada de Sydney. E aí o Marquinhos de Giacomo perguntou se eu aceitava, se eu estava disposto a ficar de madrugada. Eu e tinha uma outra produtora, que era a Daniele Costa, a Apolete, que era do show do Apolinho. E eu gosto de dar crédito para as pessoas que eu me lembro. Isso é ótimo. E aí eram as Apoletes, tinha a Marcinha Figueiredo, Daniele Costa, a Gil, que hoje mora fora do Brasil. E aí eu e a Daniele Costa fomos para a madrugada para poder fazer flashes de dentro da emissora. A gente tinha que acompanhar os jogos que estavam acontecendo, as modalidades esportivas, jogos de atletas brasileiros, para poder informar os resultados de forma imediata, o mais imediatismo que a gente pudesse. Então estava tendo ali uma competição brasileira de qualquer modalidade, a gente tinha que acompanhar e dar as parciais e o resultado final. E aí eu entrava no programa do Coli Filho, olha isso. Olha aqui, que emoção, que honra entrar no programa ele era considerado o dono da noite, Coli Filho. Aí eu levava uma manchetezinha para ele e ele me chamava, tinha uma vinheta, Tupi, Olimpíadas de Sydney, alguma coisa assim. E afinal, era Olimpíadas ou Olimpíada? Eu acho que ficou na época como Olimpíada. Né? Pelo menos naquele momento. E depois também no programa do Silvio Samper.
E era eu e Daniele Costa, a gente ia fazendo aquilo. E era cansativo, porque eu tinha que trabalhar de dia e fazer a madrugada. Mas era uma coisa que eu queria. E ali foi o momento. Coelho Lima, o mestre Coelho Lima, me ouvindo. Aí chegava lá na rádio no dia seguinte e falava, meu filho, ele é baiano, né? Meu filho, eu posso falar com você? Olha, eu estava te ouvindo. Você podia melhorar isso aqui. Você está falando muito gritado. Você pode falar mais baixo e botar empolgação na voz. Você se importa de eu te dar alguma dica? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero mais é que fale. E ele foi me dando dicas e foi a oportunidade que eu tive de ir me aproximando dele, até que um dia ele me perguntou, mas você é produtor, você quer ser locutor, você quer ser o quê? Eu falo, na verdade, Coelho, eu quero estar no microfone, eu quero ser locutor, eu quero apresentar. E estou muito feliz de estar aqui na produção, falar no ar e tal, mas a minha vontade mesmo é ser apresentador. Ele falou, você é radioator, faz vozes, você quer tentar? E aí eu tentei interpretar uns textos lá, fora do ar, evidentemente, e aí ele mandou eu fazer locução e fazer como radioator. Aí ele falou, você até faz direito como radioator, mas eu acho que como locutor você leva mais jeito. E eu falei, poxa, Coelho, me ajuda. Sabe aquela coisa que você pede? Me ajuda, tudo que eu quero. Isso, né? E ele começou a ajudar, ele falou, vamos devagar, vai treinando, vem para o estúdio, assiste a gente apresentando o programa e em algum momento eu vou tentar te colocar para fazer alguma coisa. E devagarinho ele conseguiu e o Marquinhos aí entrou no circuito, dando os ajustes né, que precisavam ser feitos. E o Coelho Lima eu só tenho a agradecer. E ele foi esse pontapé, primeiro o Marquinhos, né, na madrugada, e depois o Coelho Lima, patrulha da cidade. E quando você começou a ter esse acesso ao Coelho, você estava assim mais formado do que quando você começou lá em Petrópolis, por exemplo. Você já estava com uma canchazinha, né? Claro, né? Da produção, tudo então isso. Isso te né? deu o convívio lá, o né? convívio, você começa a se sentir mais seguro. Verdade. Na verdade, mas teve algum momento assim que fala, pô, você... Tenso, sempre teve. Desesperador também, tem tudo isso. De achar que tudo que estava dando certo ia dar errado. Isso né? é verdade, isso é verdade. Mas até o que era para dar errado deu certo, Mas graças a Deus. Teve um momento assim, tipo, alguém que falou, não, esse cara não sei o quê. Tem certeza que você quer que eu conte? Não! Olha, eu vou contar um momento sutil, que quando me botaram no ar, na patrulha da cidade, a primeira vez, e aí eu li a parte ali que eu sou o contador das histórias, né? No sábado eu sou o narrador, titular, né? mas durante a semana eu sou a segunda voz ali. Então o Coelho Lima dava as manchetes e eu contei uns 3 trechos ali da história. Eu me lembro quando eu cheguei no departamento de jornalismo, Hernani Alves, hoje apresentador de TV, o Hernani falou, poxa, gostei muito de ouvir, você tem uma voz caricata, que é a cara da patrulha da cidade. Hernani Alves falou isso na época, ele era editor, repórter lá no jornalismo, na época de Roberto Feres, e aí eu fiquei empolgado com aquilo, falei que legal, as pessoas estão gostando e tal, né? Essa é a parte boa, você começa a achar. Aí daqui a pouco eu estou na salinha que eu trabalhava, Isso ainda na Rua de do produção, Livramento, Rua do Livramento, tudo Rua do Livramento. Saudades lá naquele prédio bonito e tal, da rádio Tupi, ali na Rua do Livramento. E aí a secretária do Marquinhos me chamou, Marquinhos quer falar com você, Marcos de Giacomo. Aí eu fui lá para a sala dele, ele falou, Garcia, mas bicho, quem te colocou no ar? Pô, é alguém. Mas como? Você entrasse no ar com ordem de quem? Aí você fica, eu digo, né, eu tenho que dizer, porque eu não invadi, eu tenho que falar quem foi, alguém né? me chamou, né? Marquinhos, o Coelho Lima. Ué, mas o Coelho te botou no ar assim, do nada. Aí você fica, meu Deus, como é que eu explico isso pro cara, né? Pro meu diretor, né? O cara é o cara, e é o meu diretor. Eu disse, Marquinhos, eu tenho muita vontade de fazer. Tá, bate, mas e aí? Eu tenho vontade de fazer. E aí é assim, não é assim. Eu estou treinando, o Coelho Lima está me treinando já há vários dias, e hoje ele resolveu me colocar no ar para ver como é que eu ia me sair no ar. Pô, mas ele acha que tem que ser desse jeito? Aí mandou chamar ele. Aí o mestre Coelho Lima, Metódio Coelho Lima,
acho que era fim de ano, Natal, sei lá o quê, chegou com uma garrafa de vinho para dar para ele, para o Marquinhos, que ele já iria entregar mesmo. O Coelho Lima mandava fazer rótulos personalizados da empresa dele, Coelho Lima. Aí tinha aquele vinho bonito, não sei que vinho que era, mas um rótulo personalizado. Aí ele entrou e eu estou lá sentado diante do diretor pensando o que vai acontecer, né? Aí entra ele, vai lá perto do Marquinhos, ô meu filho, tudo bom? Tome aqui para você esse vinho, muitas felicidades para você, para sua família, sabe que Deus te abençoe muito, Senhor do Bonfim da Bahia. Mas fala, meu filho, o que foi? Quer dizer, aí já quebrou, né? Amenizou tudo. Eu... Aí o Marquinhos disse, pois é, Coelho, tudo bem, pô, muito obrigado, tá aqui o vinho, mas estava aqui conversando com o Garcia, ele me disse que você botou ele no ar. Sim, meu filho, eu estou preparando ele, meu filho, porque o rádio, a gente vai envelhecendo com o tempo, tem que renovar, né? E a gente tem que renovar com quem gosta e com quem tem talento. Pois é, mas você não acha? Não, eu vou preparar ele, fica tranquilo, meu filho. Aí terminou, pelo menos naquele momento ali, assim, eu saí de lá. Continuou, né? Que bom, né? O vinho do Coelho Lima chegou na hora mesmo certa. Antes de Nunca beber. Um vinho chegou na hora tão certa. Antes de beber, ele amoleceu. Maravilha, né? Maravilha. Na verdade, eu entendo, a gente tem que procurar ver o lado de todo mundo. Claro. E hoje eu entendo o posicionamento do Marquinhos como diretor. De repente, o Coelho Lima pensou, não, se eu for pedir, vai ficar para depois. Vou arriscar, porque ele confiou em mim. Aí entra a confiança. Claro. Coelho Lima, ao me colocar no ar, ele já tinha me analisado, ele deve ter confiado, não vai prejudicar. Não vai ser frases curtas, pequenas, isso não vai comprometer. Ele apostou em mim e, graças a Deus, não comprometi. E, por vez, o Marquinhos de Giacomo, que era, acho que o diretor mesmo, na ocasião era o Ricardo Henrique, o Marquinhos era um coordenador especial, top ali daquele timaço. Obviamente, ele precisava ter essa conversa com o Coelho Lima perto de mim, até para eu entender que isso aqui tem uma hierarquia, isso aqui tem uma disciplina, mas que eu já havia entendido e respeitei essa disciplina, sempre procurei respeitar. Pô, sensacional. Pô, só o fato de ter, desculpa a minha empolgação, mas só o fato de estar ao lado de Coelho Lima, para mim já era um... Né, eu ouvindo a sua história já era assim, algo que, pô, é um ótimo começo, independente de você dar certo ou não, só de estar ali já era um começo. Pelo menos ele ter tentado, né? Acho que ele não faria isso com qualquer pessoa. Exatamente, porque era o Coelho Lima, ele não ia sujar assim, a história dele, vou botar qualquer um. Não, de forma nenhuma. Porque veio daquela época de Samuca, Samuel Correia, o Samuca, Juarez Getirano, GG, Nelson Batinga, Nelly Bilatti, repórter, né? Cordélia Santos, Simone Molina e Garcia, muita gente boa naquele time, Jorge Miguel, produtor, editor, quer dizer, o Coelho Lima acho que ele não ia, ele deve ter visto alguma coisa em mim que Deus apontou. É verdade, com certeza. Não, o talento, você percebe, né? Percebe que tem que ter um acerto de arestas aqui e tal, mas você conhece. Sempre tem, né? Mas você conhece o talentoso, né? Você acha que eu estou aqui falando com você aqui, eu não estou preocupado e eu te conheço do rádio há tanto tempo. Quanto tempo eu estou no rádio? Mas há uma preocupação da gente de gerar um bom conteúdo para quem está nos acompanhando. É verdade. Mas fora a Tupi, depois dessa época, você trabalhou em outra rádio ou foi só na Tupi até hoje? De lá para cá? Antes da Tupi, eu passei pela Rádio Guanabara Bandeirantes, mas muito novinho, numa escola de rádio com Carlos Ramiro. Carlos Ramiro fazia lá uma escolinha de rádio aos domingos, por onde passou também Wagner Menezes, veio de lá Wagner Menezes e tantos outros que brilharam e brilham aí até hoje. Passei pela Rádio Guanabara Bandeirantes, pela Manchete, como eu te falei. A Rádio Capital, muito que rapidamente, num programa... Mas junto com a Tupi foi... Não, Tupi não. Tupi foi depois. Tupi até hoje. Você entrou e está lá até hoje. E você chegou... Claro, esse começo, até pelo Coelho Lima, você ficou destacado ali na patrulha, né? Direto. Você pegou essa fase e fez outra coisa. Porque, na verdade, é bom a gente até lembrar disso aqui. Eu tive, assim, oportunidades muito bacanas no rádio, que é de entrar não porque alguém teve que sair para que eu entrasse. Foram saídas naturais. Por exemplo, na patrulha, eu entrei no lugar do Davi Rangel.
porque o Davi Rangel, brilhante profissional, redator, Tá apresentador. na região dos lagos. Não, ele está na Rádio Sucesso FM em Friburgo. Ah, Friburgo. Fazendo rádio e TV. Inclusive eu faço flashes para o programa dele quando ele precisa e me aciona e tal. E o Davi tinha recebido um convite, alguma coisa, para ir para a Rádio Globo. Que eu, na época, também até recebi do Marcos Aurélio, lembra? Sim, lembro. Coordenador, nosso querido Marquinhos, que foi da Marcos Aurélio, que foi também da Tupi. Só que quando ele me convidou era para ser apenas, era muito importante, mas eu não tinha possibilidade de ser locutor, era para ser produtor na Rádio Globo. Me interessava, sim, claro, ser produtor na Rádio Globo, só que eu já estava fazendo locução na Tupi, já fazia flashes para o departamento comercial, muitos que eu fiz. Então, avaliando as duas coisas, eu falei, Marcos Aurélio, se eu disser não neste momento, eu não vou estar fechando as portas, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas é porque hoje na Tupi, eu acho que eu tenho mais possibilidades para o que eu quero. Ele entendeu e eu continuei na Tupi. E o Davi Rangel estava sendo convidado para ser apresentador. E ele foi. E na época o Coelho Lima até disse, não vá, fique aqui com a gente e tal, mas ele quis ir. No que ele foi, eu fiquei no lugar dele. Foi exatamente o que aconteceu. Falar um pouquinho da Patrulha. A Patrulha é um programa... Rapaz, eu cheguei no Rio em 1990, eu já conhecia a Patrulha. Para mim, os programas que eu sou de Minas, né, de Muriaé, e lá a gente não ouvia todas as rádios com muita qualidade, assim, com som muito bom. Então, só na madrugada, né? Pegava tudo, é verdade. Aí, 1280, madrugada. É verdade. Mas aí, o que acontece? Os programas que eu ouvia era a Turma da Maré Mansa e Patrulha da Cidade, cara. Eu era moleque e ouvia a Patrulha da Cidade, cara. Aí, quando eu vim para o Rio... ficava procurando, né? Eu queria muito conhecer, quando eu cheguei na Manchete e tal, e queria conhecer o pessoal da Patrulha. Mas era um programa que tava. Quanto tempo tem a Patrulha? São quantos anos? 65 anos. A gente está falando de 2025, 65 né? anos de Patrulha da Cidade. Esse programa líder de audiência, né? No horário, segunda a sábado, 12h a 1h. Patrulha da Cidade está aí há 65 anos, vários nomes passaram por aqui. É verdade. O Coelho foi o primeiro ou não? Não, o Coelho não foi o primeiro. Teve muita gente lá atrás. Paulo Lopes é verdade. passou pela Patrulha da Cidade. Criação de Afonso Soares, Paulo Lopes, Oliveira Filho, o próprio Luiz de França teve uma rápida passagem. Agora, os nomes mais marcantes, volto a dizer, Samuel Corrêa, Samuca e GG e Coelho Lima. Aí você pegou, qual o ano? 90? Você assumiu lá? Por aí, né? 90 e pouco. Eu volto a dizer que eu não sou muito bom. Tudo bem, mas até porque já tem quase 30. De qualquer forma, depois da Olimpíada de Sydney, na Austrália, para cá, foi quando o Davi saiu que eu fui para a Patrulha, inclusive escrevendo também, que eu gosto. Aliás, o que você faz lá, rapaz, hoje, e já tem um bom tempo que você faz isso, é um negócio que não é para qualquer um não, Garcia, sinceramente, porque você, além de interpretar aquelas histórias sensacionais que tem envolvimento dos radioatores ali todos, você comanda a parada de uma forma que, não é qualquer um que faz aquilo não, cara, sinceramente. É incrível, às vezes eu mesmo depois vou ouvir, eu digo, como é que eu tive essa sacada, né, naquele momento? Porque normalmente eu tenho liberdade para isso, a gente tem liberdade na Patrulha de fugir um pouco do script. Eu, às vezes, costumo fugir até muito, né? Quando eu vejo ali, dá para mudar isso aqui, eu estou lendo aqui em cima, mas eu já sei o que vai rolar lá embaixo, já pensei no que eu vou falar, e às vezes rola na hora ali. Sensacional, eu acho sensacional. Extremamente engraçado. E a interação... Eu me ligo muito com o que acontece nos bares, né, nos botequins da vida, no dia a dia, no trem, na condução. Aquilo que eu escuto, aquilo que o Paulinho Gogó, quando criou o personagem dele, ele conta sempre a história. Era Paulinho Tantan, depois virou Paulinho Gogó, quando ele foi para a escolinha. E ele diz que o personagem, a voz do Paulinho Gogó, ele ouviu na área do Cais do Porto, um estivador conversando com uma voz rouca e malandreada, e ele falou, essa é a voz pro personagem que eu quero. Ele criou ali, nasceu ali o Paulinho Gogó. E no meu caso, nascem personagens todos os dias. Eu escuto, daqui a pouco já coloco no ar. Foi sensacional. Você falou aí do Paulinho Gogó, mas tiveram outros atores também. Marcos Veras, que está aí hoje brilhando. Marcelo Torreão, dublador excelente. Sim. Nosso querido Lauro Fabiano. Sim, eu convivi ali, faleceu trabalhei com já. o saudoso Lauro Fabiano.
Muita gente. E a Naíra Amorim, que está até hoje, né? Sensação. Fantástica, dubladora, incrível. Eu generosa. Eu acho a equipe sensacional. Pessoas que ensinam pra gente no dia a dia o seguinte, que você não tem que apagar a luz dos outros para você brilhar. Claro. Né? Que você, na humildade, se você tiver talento, competência, perseverança, dedicação, você brilha. Patrulha da cidade. Cutuca, cutuca. Meu carimbom, epa, muito boa tarde. Atenção que a gente vai contar primeiro aqui. Olha aqui, poliçada bota crente, hein? Limpa da vagabundagem no carvão em Itaguaí. Ei, Garcia, conta tudo, fala tudo, Garcia. Fala, sim, amigão. Belisário, a chapa ficou quente, ela tranquila e aprazível. Pacata Itaguaí, precisamente na comunidade do Carvão, a área do 24º Batalhão, Batalhão de Queimados, que realizava uma operação para reprimir roubos de carros e tráfico de drogas na região. Uma mulher desesperada pedia ajuda. Seu polícia, me ajuda. Fernanda. Itaguaí tá um inferno. Verdade, senhora. Tá muito quente, muito calor mesmo. Não, seu burro. Como é que é? Que isso, senhora? Que desacato é esse, senhora? Semana passada roubaram meu carro e agora esses bandidos vendem drogas na cara de pau. É Eu mesmo? não aguento mais ver esses moleques cheirando maconha. Nossa, senhora, eles deveriam estar fumando, no caso, né? Também, eles cheiram essa maconha direto. Ai, meu Deus do E céu. fumam essa maldita cocaína. E é tudo bandido lá do Carvão. Senhora, deixa eu explicar. Eles cheiram... Deixa eu falar. Eu explico ou não explico? Eu vou chamar reforço. Explica. Mas, senhora, tá bom, vou explicar. O certo seria eles fumam maconha e cheiram cocaína positivo. Mas eu vou chamar reforço. Vamos resolver essa zona, então. E os papabaiques foram para riba da vagabundagem no Carvão e a chapa esquentou. Eles foram recebidos a tiros. Qual é, vagabundo, baboia? Larga o aço, senta o dedo nesse azulão otário. Essa parada, meu compadre! Aqui no Carvão, polícia amor, essa aí, mano! O que a patrulha me rendeu? Um belo dia toco o telefone na sala de produção, atendi. Era um cineasta que queria conhecer a patrulha da cidade. Fotógrafo, cara de cinema. Perguntei o nome dele, ele, Rob Curvelo. Perguntou se podia. Eu falei, pode, claro. Marquei, eu sempre fiz muito isso. E recebi o Rob Curvelo lá na rádio. E aí ele me contou que, além de conhecer, ele tinha um projeto de fazer um filme. E ele queria fazer um filme baseado na patrulha da cidade. Aí perguntou o que eu achava, me explicou como é que seria. E muitos ali, às vezes, não... todo mundo, porque cinema é uma coisa, ainda que um curta-metragem, dá um trabalho muito grande. Não tinha grana, ele já disse de cara que não tinha grana. E aí um não pode porque tem que ir para casa, o outro, eu não... E cada um... Enfim, eu falei, cara, Não aconteceu. é difícil juntar essa galera do jeito que você quer. Ele, poxa, mas eu queria tanto... Você pode me ajudar de alguma maneira? Aí eu falei, eu particularmente posso. Eu sei que minha vida é muito corrida, mas eu vou tentar. E aí comecei a ajudar ele no que ele pretendia fazer e acabei virando o locutor do filme. Então a minha voz aparece no filme quase que de ponta a ponta. O nome do filme é Os Últimos Dias de Copacabana Jack. Quem quiser procurar, Os Últimos Dias de Copacabana Jack. A minha esposa Ingrid, que também passou um tempo na patrulha da cidade depois do falecimento da Cordélia, durante 3 anos mais ou menos, ela fez comigo aos sábados, e aí ela foi também inserida no contexto como uma repórter. Então eu sou o locutor do filme, ela é uma repórter. O PH, nosso querido Paulo Henrique, PH... Que está hoje na rádio Positividade. Positividade, PH. E aí o PH, a gente colocou ele no contexto, ele entrou como um apresentador de TV, como se fosse um Wagner Montes. Sim. Então, eu, locutor, o personagem principal do filme, ele fica ouvindo o rádio o tempo todo, e a voz que aparece é a minha. Tem outros personagens, né, do elenco. Aí, Os Últimos Dias de Copacabana Jack. Aí tem o PH fazendo um apresentador de TV, Marcelo Torreão também participa, saudoso Jimmy Hall também no início aceitou o desafio, fez algumas gravações, está lá Os Últimos Dias de Copacabana Jack. Mas tem realmente uma história com a patrulha no filme? Tem pelo fato do cara gostar de ouvir rádio policial. Tá, policial. E inclusive eu mandei depois para o Ricardo Henrique, que hoje mora na Alemanha.
Ele gostou muito da fotografia do filme, da sonoplastia, de tudo, parabenizou o filme. Quem quiser procurar, volto a dizer, Os Últimos Dias de Copacabana, Jack. E a outra parada que aconteceu agora, mais recente, que é o Jogo que Mudou a História, que é um filme que está na Globoplay, né? E O Jogo que Mudou a História são vários capítulos. E o que acontece? No 7º capítulo, o bandido lá, o Chico da Cavanha, reunido com os outros bandidos, eles estão ouvindo rádio. E pressupõe-se que seja a patrulha da cidade. E a voz que entra no final do 7º capítulo e no início do 8º é a minha voz. E tem também o Miguel Marques, que é o nosso querido humorista Miguel Marques, também fazendo... Que, aliás, eu acho impressionante. O Miguel arrebenta, né? Não, sensacional. Ali todo mundo, a Lica também. Lica Oliveira, rapaz, é atleta. Essa aí tá voando baixo. Os dois são... Ali, aquele grupo ali é sensacional. Fábio Brandão, Fábio Máscara, que faz vozes extraordinárias. Ele criou a Lorraine, que é uma personagem fantástica, que todo mundo gosta, a Lorraine. O comandante, sabe tudo, né? A voz dele é sensacional. Às vezes ele se embaraça com certos assuntos, como muitos comandantes. Né? Eu acho muito bom. E a interação também entre você e Mário Belisário, que eu acho que é perfeito. Ali existe honestamente, eu vou te falar uma coisa assim, um pensamento de ouvinte, né? Não tem nada a ver com quem trabalha em rádio. Mas quando você percebe um encaminhamento de aquela levantar a bola para o outro, sabe? Você percebe que existe uma interação. Pode até nem se dar bem fora do ar. Tipo, você nem fala com ele, que não é o caso. Não, mas troca ideia sempre. Que você não pode dizer, o cara ele é ideias, eu passo para ele passa para mim. Mas é impressionante, eu acho que vocês... Até porque na madrugada a gente se encontra, né, ali. Porque você, além da patrulha, tá na madrugada da Tupi também. De 2 às 4 da madrugada, na companhia do Garcia, ao vivo, a gente tem Alexandre Ferreira, o professor. Alexandre Ferreira, 01 da madrugada, a gente até fala isso. De 2 às 4 é o meu horário e a partir das 4 o Mário Belisário, 6 horas o Antônio Quanto tempo já você faz esse horário 8 anos, esse na aí madrugada? Tem 8 anos. 8 anos, de 2 às 4, a alegria do Garcia é a sua companhia. Sensacional. É um time, o Alexandre, eu acho o começo da madrugada até a chegada do Antônio Carlos, perfeito. Madrugada viva da Tupi. Eu trabalhava até 1 hora da manhã na JB, eu vinha ouvindo, falava com o Alexandre isso. Eu vinha ouvindo quando eu saía do trabalho, ouvindo o Alexandre, e chegava em casa, eu ouvia você, cara. E aí é legal que a gente um ajuda o outro, em qualquer situação. Alexandre sai de férias, eu faço o programa dele. Eu pego meia-noite e vou até as 4. Quando eu saio de férias, ele vai até as 4. E se o Belisário precisar por qualquer motivo, eu também vou até as 6. Né? E ali a gente se completa. Além da patrulha, né? Depois tem que voltar lá meio-dia na patrulha. Pega em Madureira e outro de volta. Tem alguma história da patrulha, cara, assim, que a gente não sabe, a gente que ouve, só que gosta da patrulha, que você lembra? Não lembrar não tem problema. Assim, alguma história que tenha acontecido. Não é microfone aberto, não. Ainda não. Ainda não. Mas assim, uma história, tipo, sei lá, porque eu lembro que a patrulha, a parte de novela lá, já chegou a ser gravado alguma vez ou sempre foi ao vivo? Desde que eu tô lá, sempre foi ao vivo. Se teve alguma coisa gravada, foi no interior. Entendi. Porque eu acho que ao vivo cometer algum problema, até porque ali vocês arrebentam, né? No improviso, né? Alguma coisa errada no texto, que alguém que de repente não olhou antes e tal. Não, mas eu tô falando... isso é improviso que vocês arrebentam. Mas eu tô falando Obrigado em nome de todos. Destacar a importância do sonoplasta. Sim. Se você não tiver uma sonoplastia bem feita, tudo começou com Salvador Aiello, saudoso Salvador Aiello, que eu rendo aqui homenagens. Quando eu entrei para a patrulha, Zé Maria. Todos eu conheço. José Maria, nosso querido Zé Maria. Depois tivemos outros. Jorge Luiz de Oliveira Martins, saudoso Jorginho Epa. Tivemos ali Tiago Castro, vez por outras, aos sábados. Hoje quem faz comigo é o Ézio Machado. Durante a semana o Fernando Eugênio Passarinho. Então a gente depende ali, é um conjunto, não tem jeito. Desde a produção, desde a equipe, sonoplastas e o departamento de jornalismo da Tupi, hoje comandado pela Márcia Pinho, e que são os repórteres que nos abastecem com as notícias, a realidade do dia a dia. Eu só perguntei se, tipo assim, se algum problema, tipo, Coisa engraçada? Não, engraçada não. Vocês estão falando lá, aí
parece um bandido, sei lá, no estúdio, alguém fica muito irritado, porque vocês falam coisas, pô, eu fico ouvindo o Belisário eu falo, esse, como é que é a palavra que ele usa muito, não é bandido não, quando ele fala do bandido, sei lá, vagabundo, ele fala, Vagabundo, a gente pô, será que não teve se aconteceu, chegar alguém lá, esperar na porta da... Espero que por enquanto, né, até hoje não, né? Mas de qualquer forma, eu até brinco, do policial ao bandido é o mais ouvido. Né? Patrulha da cidade, do policial ao bandido mais ouvido. Mas... Nunca teve problema. Por incrível que pareça, teve uma vez na época da Rua do Livramento, foi na madrugada com o Davi Rangel, era de sexta para sábado, que bandidos entraram para roubar um caixa eletrônico e chegaram lá no estúdio com arma e renderam o Davi. E mais o operador que estava do outro lado, antigamente falava Sim, sim. E depois foram na Nativa FM e renderam, acho que o Ricardo Reiser. Tentaram usar a picape dele. Eu sei que no final, aparentemente estava dando tudo certo para os bandidos, mas no final deu tudo errado. Porque não conseguiram levar o cofre, foi uma confusão braba. E no dia seguinte eu tinha que fazer o programa Domingo Alegre, que hoje é Domingo Show, que é muito bem apresentado pelo Sérgio Luiz. Sim. Teve o Cristiano Santos, né, que também volta e meia está na patrulha da cidade, querido Cristiano Santos. E aí hoje, né, o Sérgio Luiz apresenta o Domingo Show, mas naquela época era eu. Cheguei lá, tinha a polícia lá dentro com um fuzil para tomar conta da gente. E eu apresentando o programa com um policial, posso sentar aí do lado? Eu falei, pode, sentou do meu lado, com um fuzil atravessado no peito. Imagina a cena. No auditório. E eu lá apresentando, né? Esse é o Domingo Show da Rádio Tupi. Estamos aqui pedindo bênçãos para você que nos acompanha. Olha, você do 5º Batalhão, da Praça da Harmonia. Então, e o policial aqui do meu lado. Né? Falando com segurança, né, do lado. Aí depois eu falo, pô, mas vocês são bons nesse negócio. Eu falo, agora que ele percebeu. Eu quero que vocês também sejam bons nesse negócio aí também. Vai gerar notícia pra gente. E essa história, eu acho que a patrulha, ela tem um... Eu até falei com o Jorge. Jorginho é o produtor que a gente também não falou, né? Jorge Pereira. Esse faz parte do Cantinho do Jorginho, na madrugada comigo. E o Cantinho do Jorginho é um quadro que pega fogo, a gente briga, bate boca e tal. Aí o ouvinte não sabe até hoje se aquilo é verdade ou não, nem eu às vezes sei. Eu sei que no dia seguinte eu chego e falo com ele, ele responde. Tá tudo normal, né? Então, mas a produção, tudo... Ele já chegou, é assim o quadro. Com o Jorginho. Ele já chegou, fala comigo, Jorginho, bom dia, Garcia! E tal, aí começa bem, mas no final é bem história de patrulha da cidade. Você já viu toda a história da patrulha termina com tiro, porrada e bomba, todo mundo brigando, cara. Pelo menos deu certo. Deu certo, é verdade. A patrulha pra mim é perfeita, assim, tem do começo ao final ela tem uma ligação, uma liga, na verdade, assim, sensacional. É um caldeirão borbulhante. Pô, tô tendo o prazer de trabalhar lá na Tupi de noticiarista e eu fico em uma sala separada, mas eu não largo o fone na hora da patrulha. Não largo, cara, eu ouço tudo. Patrulha pra mim, assim, a patrulha da Cidinha também, assim, e a boneca também, mas a patrulha da Cidinha tem aquela coisa meio do rádio, né, do rádio mais falado antigamente, que não... A Kelly Jorge já chega com uma versão mais atualizada. É verdade, mas eu ouço, a boneca... Exatamente. Mas ela chega com um papo... Mais jovem, assim, né? Eu, me amarro na boneca também. Mas acontece que, a patrulha, eu fico lá no largo, cara. Eu ouço tudo, mas a patrulha... Eu falei com o Belisário isso, falei, eu me amarro na patrulha, rapaz. Sensacional, vocês arrebentam. O negócio, se pudesse filmar... De vez em quando a gente começa a rir ali que não para mais, é um negócio de doido. E até quando tem, igual o casal, né? Por exemplo, se tiver um arranca-rabo, que isso é normal. É normal, um se tá junto, com o outro. De vez em quando alguém fica sem falar 2, 3 dias, depois volta mais interagindo melhor ainda do que antes. Tem uma coisa, porque um depende do outro e a gente sempre procurou ser bem profissional nisso. Ainda que alguma coisa não esteja indo bem, nos bastidores, no ar, cada um faz o seu melhor. E isso faz com que depois a relação volte também tranquilo. Isso além do talento, é o profissionalismo, né? Que eu acho que isso impera quando dá certo, essas duas coisas estão fluindo. Garcia, infelizmente a gente está chegando no final, Garcia, aqui do nosso papo. Mas eu queria saber se tem alguma coisa antes que você gostaria de destacar, que você ainda não falou,
que lembrei disso e não falei. Se não tiver, aí eu queria que você me contasse, que a gente entrasse na parte do microfone aberto. Ih, rapaz, é mesmo. Então tá. Bom, tá aberto, então a gente tem que falar, né? Microfone aberto é aquela saia justa que acontece. Não, claro, a gente sabe que trabalha em rádio, que é louco. Tu, quando esquece o microfone aberto, fala qualquer coisa, pronto, danou, né? Porque o microfone tá ali e ele te fala a sua realidade. Hoje, eu acho que é até mais fácil, né? Porque a gente tem o improviso, você pode fazer uma graça e tal. Mas antigamente, que era um pouco menos, né? Inclusive. Muita gente perdeu emprego por causa disso. Pô, Somente na época que a gente estava no AM e vocês já estavam no FM, né? Mas eu não vou tem contar a história histórias. de ninguém. Não, então, mas tem alguma história, cara, de microfone aberto? Olha, não, eu lembrei de uma aqui que está na minha cabeça nesse momento, na época do Davi Rangel, ele apresentando a patrulha, e eu morava em Pau Grande ainda, você sabe da história, né? Não sei. City. Eu morei muito tempo em Pau Grande, que é... Calma. Eu tô calmo. Fica tranquilo. Eu sei que normalmente mexe com as pessoas, né? Mas eu morava, fica Fragoso, Piabetá, Pau Grande, terra do Garrincha e de Garcia. Tenho casa até lá, até hoje. Aí o que acontece? Estava faltando água, e a água lá em Pau Grande ela vinha de um açude, direto da cachoeira, e tem uma pessoa lá que está lá até hoje, que acho que é o Juca, que cuida daquilo ali pela prefeitura. E estava faltando água, houve um problema lá e a água estava vindo suja. E aí eu escrevi no papel para o Davi Rangel falar que tem um quadro SOS Patrulha. E eu escrevi a mão correndo rapidamente para dar tempo e ele fazendo o sinal, corre, aquela coisa do rádio. Entreguei para ele o papel e botei que o pessoal estava bebendo, inclusive, água suja da cachoeira. Eu acho que eu escrevi errado, ele leu errado. Davi, pois é, inclusive o pessoal de Pau Grande aí, o pessoal está dizendo que está bebendo água suja da cocheira. E aí eu gritei, não é da cocheira, não é cocheira, é cachoeira, cara. Cara, ficou um mal-estar isso. Esse foi um dos casos. Cocheira. O pessoal está bebendo água da cocheira, da cachoeira, rapaz. Mas você corrigiu ele no ar? Sim, deu tempo. Tá. Passou batido, mas... E teve um outro, mas o outro eu não posso falar porque é engraçado, mas envolve uma família, tem lá o sobrenome da família. Tá. E aí eu estava tentando arrumar um emprego, eu não vou dar detalhes, mas um emprego para minha ex-mulher. E aí tinha falado com um determinado político, e aí eu pedi o Paulinho Gogó para mandar um aniversário dessa família. Aí quando o Paulinho Gogó olhou o nome da família, começou a rir e sacaneou, disse que era uma família de cornos. Porque o nome remetia a essa palavra, mas era um nome verdadeiro de família. Sim. E aí dava uma família e ficou como família de cornos. Aí, como é que eu vou voltar para pedir o emprego para minha mulher? Você vai arrumar, não, fora daqui, ó. Ela estava desempregada até pouco tempo atrás, mas agora já está trabalhando. Tem umas coisas loucas. Do tipo também, a madrugada às vezes já aconteceu de terminar alguma coisa e eu sou muito ligado na questão da luz do microfone. Mas às vezes você se distrai. Sim. E acabei de ler um negócio e dizer assim, porra... Você tá falando da luz porque fica vermelho na hora que tá no ar. Mas já aconteceu de falar, porra, que merda isso aqui. Tava no ar. Isso acontece aí, que merda. Mas já foi, né? Todo mundo, isso já aconteceu com muita gente. Desde que a gente não esteja falando de ninguém... O Belisário que fala, nunca chame para o duelo quem pode derrubar você. Sim, exatamente, é verdade. Fala de outra coisa. Como a gente fala na patrulha aí, essa aqui botou para FUDR. Eu falo muito isso, aí eu sou FUDR. Aí vai ter que se juntar as letras, né? FUDR, mas a gente já falava isso há muito tempo. É verdade. Olha, muito obrigado. Não, peraí, eu tenho que encerrar aqui. Senhoras e senhores, a alegria, o prazer de ter um amigo, um cara que eu admiro, não só pela conduta profissional dentro do estúdio, mas um cara fora do estúdio que eu admiro de sempre e que tem um prazer hoje, a alegria de estar ao lado dele. Senhoras e senhores, Garcia Duarte. Obrigado, Fabiano. José Milson Fabiano. Ligado no Olha Quem Está Falando, que está de volta, né? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.